Fala aí, galera, começando aqui mais um vídeo. Galera, hoje vamos acompanhar aí o linha de passe lá da ESPN, né, os comentaristas falando dessa derrota do Cruzeiro e falando tudo de ruim que aconteceu aí no jogo. Mas eles descascaram o Cruzeiro mesmo. Então já deixa aquele like, se inscreve e bora acompanhar o vídeo. Muito boa noite, Foro Esporte do Linha de Passe. Olha aí a festa do Muxucuna, que derrotou o Cruzeiro em pleno Mineirão, 2-1, fez 1-0, o Cruzeiro empatou num pênalti bastante discutível, sofrido pelo Dudu e cobrado pelo Gabigol, mas a equipe equatoriana conseguiu o resultado histórico na sequência, depois de uma cobrança de escanteio. O Cruzeiro, lanterninha do seu grupo na Copa Sul-Americana, 2 jogos, 2 derrotas. Tivemos também resultados surpreendentes na Copa Libertadores. Um que não é surpreendente, mas é inédito. O Bahia derrotando o Nacional em Montevidéu, a primeira vitória do Bahia na história fora de casa na Copa Libertadores. O Palmeiras está no finalzinho do jogo, derrotando o Cerro Porteño no Allianz Parque. Aí um resultado muito esperado. E a segunda maior zebra da noite, o Flamengo sendo derrotado em casa pelo Central Córdoba. Estava 2-0, acabou 2-1. Estão comigo aqui no Linha de Passe hoje André Kfouri, Leonardo Bertozzi, Gustavo Zupac e Fernando Campos. André Kfouri, eu falei que a derrota do Flamengo foi a segunda maior zebra. Você concorda comigo? Boa noite. Boa noite, André. Boa noite, amigos. Uma ótima noite a todos. Sim, porque o adversário que visitou Minas Gerais hoje e ganhou do Cruzeiro por 2-1 não tem nenhum percentual do peso do Central Córdoba, que é o time que venceu o Flamengo. Eu nunca tinha ouvido falar. Exato. Muxucuna eu não conhecia, só o Bertozzi aqui conhecia. Isso. A gente de vez em quando se depara com competições que envolvem times de realidades futebolísticas completamente diferentes, muito distantes, né? Normalmente são as Copas dos países. A Libertadores costuma colocar, mesmo na fase de grupos, times do mesmo planeta do futebol. E eu acho que nesse ano, e eu não estou fazendo absolutamente nenhuma crítica à participação do Muxucuna na Libertadores, é claro que não, mas é algo diferente, é algo distinto do que a gente está acostumado a ver. E eu acho que nem nos sonhos mais pessimistas, nos pesadelos mais sangrentos e horrorosos, um torcedor do Cruzeiro imaginou que aconteceria hoje no Mineirão o que aconteceu, a derrota do seu time por 2-1. Então, sim, concordo com você. É uma noite de zebras, a derrota do Flamengo. Qualquer situação em que o Flamengo perde em casa é uma surpresa. Mas não como a derrota do Cruzeiro para o adversário que hoje faz uma história gigantesca, né, na sua própria trajetória no futebol. É claro que dentro desse linha de passe a gente vai falar demais dessa derrota do Flamengo, a primeira derrota do Flamengo na temporada de 2025. Mas, Léo Bertozzi, antes vamos também esmiuçar as razões da derrota cruzeirense. O estádio, o Foro Esporte está acompanhando ali, está completamente vazio, porque foi disputado com portões fechados mesmo, uma penalização ainda por conta da semifinal, do acontecimento na semifinal da Copa Sul-Americana do ano passado. Cruzeiro e Lanús, a torcida do Cruzeiro acendeu sinalizadores no estádio e por isso hoje não pôde entrar no Mineirão, que ficou ainda mais triste. Só que não foi aquela derrota acidental, a bola vadia. O Muxuca chegou pra caramba na área do Cruzeiro. Boa noite. Boa noite, Plihal. Boa noite, companheiros. Quero começar convidando o Fã de Esporte a entrar no espn.com.br, porque o Eugênio Leal fez um texto muito interessante sobre o Muxucuna, contando um pouco da história do time, né, que surge de uma cooperativa de crédito da comunidade indígena, porque historicamente um povo discriminado tinha dificuldade para obter crédito, né? E aí foi criada uma cooperativa e o responsável por essa cooperativa também fundou o time de futebol. E dá para falar que o Muxucuna consegue o maior resultado da sua curta história em competições internacionais. Pensando no ponto de vista do Cruzeiro, o Cruzeiro é o lanterna do grupo, com 2 jogos, 2 derrotas. O Muxucuna lidera com 6 e o Palestino e o União têm 3 pontos cada um. O Cruzeiro perdeu para 2 times que, em termos de elenco, de investimento, não dá nem para comparar.
Então, olhar para a tabela e ver o Cruzeiro com 0 ponto em 2 jogos na Sul-Americana pesa, mas não surpreende para o nível de exibição que o time tem tido. Porque perdeu com gol no final na Argentina, merecendo perder, o empate já era lucro. E hoje também, se conseguisse um empate com o gol do Gabigol de pênalti, também seria lucro pelo pouco que conseguiu produzir. Você pode perceber aí o gol, o segundo gol, o gol da vitória do Mushuc Runa, liberdade para o cruzamento, liberdade para o cabeceio, o Lucas Romero não marcando. E no primeiro tempo o Cruzeiro perde o Matheus Henrique logo no começo, entra o Wanderson, que vai para a direita, o Matheus Pereira vai jogar por dentro, o Matheus Pereira voltando ao time. No segundo tempo sai o Wanderson para colocar o Caio Jorge para tentar dar um pouco mais de peso no ataque. Mas a verdade é que, assim, jogada criada mesmo, construída, foram muito poucas. O próprio pênalti, assim, é uma jogada que o Dudu rouba a bola, ele faz tudo sozinho ali. Pênaltizinho, né? Aliás, o pênalti em verificação de 2 etapas no VAR, né? Eu marcaria, mas tá bom. Eu também marcaria, mas tem debate. É discutível, discutível. Jogar. Mas, assim, seria já um presente. E aí, há de se perguntar, assim, tem melhora possível? O Cruzeiro cometeu um erro no começo do ano ao bancar o técnico que já tinha decidido demitir, depois, para não passar a imagem de que fez o processo errado, deixou segurar. Rapidamente percebeu que não ia ter como sustentar, ele saiu. E teve tempo, Leonardo Jardim, porque o time não vai à final do Campeonato Mineiro, tem tempo ali para trabalhar com o grupo. E a impressão é de que o pior jogo do Cruzeiro é sempre o próximo. Sim. Então, assim, não é que, assim, tá naquela fase de, não, vamos dar tempo. A gente quer ver melhora, né? E a gente não vê melhora. Os jogos que são veículo sempre foi a piores. entrevista do Pedrinho anteontem? Me fugiu. Aquele fala que gastou dinheiro demais, né? Admitiu erros nas contratações. Isso também não deve cair muito bem no elenco, né, Zupac? Boa noite. André, boa noite. Boa noite, companheiros. Boa noite, fã de esportes. Se cai bem no elenco ou não, eu acho que isso nesse momento é secundário. Mas eu tenho a impressão que o Pedrinho deu o recado de que não é pro técnico que ele está olhando. Tempo Esportes. Tempo Esportes. Não é pro técnico que ele está olhando. Ele está olhando pro trabalho. E não é que ele está olhando especificamente para os jogadores. Talvez ele esteja olhando para quem montou esse grupo de trabalho, né? E que culminou nessa situação. Porque a impressão que dá, olhando os jogos do Cruzeiro... Alexandre Matos. O Alexandre Matos, sim. É que há uma incompatibilidade entre aquilo que o Leonardo Jardim acredita que um time deve ter e aquilo que o elenco do Cruzeiro é capaz de entregar. E eu não estou falando em parte técnica. Isso ele falou desde a chegada. Claro, e não é sobre parte técnica. Ninguém aqui vai discutir a qualidade do Matheus Pereira, do próprio Eduardo, do Bolassi, que está no banco, do Gabriel, do Matheus Pereira, do Dudu, do Mateuzinho, do Caio Jorge. Não é sobre qualidade. Do Fagner, não é sobre qualidade. É sobre intensidade, é sobre competitividade, é sobre trabalhar nas diversas funções. E o que mais assustou hoje não foi a derrota por si, porque derrotas históricas, catástrofes em resultados, é ruim, atrapalha, mas acontece. Mas o Cruzeiro jogar pior, finalizar menos que o Mushuc Runa, que é o 8º colocado no Campeonato Equatoriano, aí temos um problema grave, né? O Mushuc Runa teve 25% de posse de bola apenas e bateu 12 vezes para gol. 12, com 25%. O Cruzeiro finalizou 10 vezes, 5 em cada tempo. Muito pouco, muito pouco. Então, uma derrota muito preocupante. É para ter dúvidas sobre esse encaixe entre característica do elenco e perfil do treinador, mas pelas palavras do dono, não é do presidente, do dono do futebol do Cruzeiro, ele quer que o técnico fique lá. E ele falou isso na entrevista. Falou que eram mais de 2 a 3 anos. Então, a impressão que me dá, pelas palavras do Pedrinho, é que a hora que ele tiver que mudar, se ele tiver que mudar, não vai ser no técnico que ele vai mexer. Daqui a pouquinho a gente vai escutar, vai ver as entrevistas do Gabigol e do Matheus Pereira. Antes, o boa noite do Donan, desde o ano passado, porque algumas dessas figuras já chegaram no segundo semestre de 2024, muita gente projetou que dificilmente esse Cruzeiro daria a liga. O time foi ainda mais reforçado e bem reforçado para 25 e os resultados seguem sem acontecer. Você faz parte de que ala? A de que não custa esperar, o investimento foi muito alto e não tem muita saída também, é preciso ver o que vai dar, ou as suas esperanças também já foram para o brejo? Donan, boa noite. São pequenas. Boa noite, Plihal, boa noite aos companheiros, boa noite ao fã de esporte que está aqui com a gente no Linha. Essa direção do Cruzeiro, ela trouxe uma agressividade maior no mercado, mas ela quis causar um impacto maior e gerar um barulho. Ela foi muito mais no nome
na grife do que pensando de uma forma consciente, de uma forma criativa, em jogadores que poderiam se encaixar em uma determinada filosofia de jogo. E a melhor versão do Cruzeiro, nos últimos anos, eu sei que tem torcedor que fica chateado com isso, nos últimos anos não, né? Nesse recorte da gestão do Pedrinho, foi do Seabra. E o que aconteceu? Que era o treinador ainda da fase Ronaldo. Sim. Até setembro. E até a partir do momento que ele vai recebendo reforços, o trabalho vai desandando e, principalmente, com uma declaração do Pedrinho, o trabalho é minado, né? Uma exposição constrangedora. Não foi nem declaração, o áudio O vazado. áudio que acabou vazando. Que foi uma brincadeira, né? Sim. Não correspondia à realidade. Não houve a conversa que ele relata no áudio entre ele e o Seabra. Não houve. Talvez tenha sido uma carteirada. Que ele está dando para outra pessoa, dizendo, né? Talvez brincando, mas para falar, eu mando, eu faço, eu aconteço. Todo mundo sabe disso, ele comprou o time, então, tudo bem. Né? Mas nem isso aconteceu. O Fernando e os jogadores tiveram que lidar com a repercussão de uma coisa que não aconteceu. O que só piora, né? Só torna mais grave. Além da postura do Pedrinho, que é cruzeirense, apaixonado, é bilionário, mas eu acho que falha muito no futebol, né? Não existe, de fato, um projeto organizado, muito nessa questão que o Zupac falou, da falta de uma filosofia de jogo. Desde então, além de ser um Cruzeiro muito frágil coletivamente, que a gente tem visto, ele recentemente deu uma declaração que, para mim, a assinatura da derrota de hoje tem muito numa relação com essa declaração que ele deu ao Tempo Esporte. Porque o que ele diz ali ele admite a incompetência da gestão dele, ele expõe o Alexandre Matos, que ele escolheu e contratou, né, e depositou muita confiança, e ele também expõe os jogadores que ele contratou. Mesmo sem ter nominado ninguém, Mas desvaloriza. Em todas as matérias relacionadas à entrevista, colocaram a foto de quem? Adivinhem. Gabriel Barbosa. Desvaloriza. Gabigol em todos. Isso é uma bomba pro ambiente. Isso desvaloriza o atleta, porque ele não citou nomes, deixou no ar. E ali, para mim, é uma declaração muito mais de um torcedor do que de um dirigente. Ele foi muito mais passional do que profissional. Até porque, desculpa, né, dona? Ele não descobriu agora que salário de jogador de futebol é alto no Brasil. Né? Até porque ele investe no Que Cruzeiro há bastante comissão de tempo. empresário é alta, né? Então. Até porque ele investe no Cruzeiro há bastante tempo. Exato. Desde antes do Cruzeiro virar SAF, ele botava dinheiro no E clube. com todo respeito, o que a gente viu hoje, mais uma vez, os homens da frente do Cruzeiro, do ataque do Cruzeiro, marcam muito pouco. E a corda acaba estourando lá atrás. O Cruzeiro hoje, ele não só perdeu o jogo, ele foi inferior. O Mushuki Runa foi ao Mineirão e foi superior. Marcando, com 25% de posse de bola, tendo mais finalizações, e o Cruzeiro poderia ter perdido até demais no jogo de hoje. Porque é um time desequilibrado. Assim, para qualquer pessoa que acompanha futebol, minimamente, sabia que o Dudu fisicamente não tem mais a mesma intensidade, não vai acompanhar mais na marcação. O próprio Gabigol não é mais o mesmo jogador. E no lado do Dudu, hoje ele voltou com o Marlon, né? O Marlon começou muito mal a temporada. O Marlon chegou a virar a terceira opção, né? Com o Kaique jogando quando queria um time mais pra frente, com o Vidalba guardando posição, como ele fez na estreia contra o União lá na Argentina, quando ele queria mais marcação. Hoje ele foi com o Marlon, e com o Dudu voltando menos e com o Marlon numa temporada ruim, e isso vale pro outro lado também, o lado do William. Os dois laterais foram super mal. Os dois lados, assim, avenidas. Assim. E eram pontos que funcionavam muito com quem? Com o Seabra. Especialmente o William, né? O William e o próprio Marlon também teve verdade. ótimos momentos com o Seabra. Aliás, eu me lembro de um pouco antes do Seabra sair, o Cruzeiro fez uma bela atuação na Sul-Americana, da última temporada, né? Contra o Libertad fora no Paraguai. Foi Penúltimo jogo. Exatamente. Jogo de ida. Penúltimo jogo dele. Jogo de ida das quartas de final. Então, assim, Ele ganha aquele jogo no Paraguai, depois empata com o Cuiabá em Cuiabá e é mandado embora. E o Diniz já estreia no jogo da volta com o Libertad. E empata no Mineirão. Exato. Só para finalizar, assim, é até para se debater a importância da SAF. Ter dinheiro é bom, mas você precisa investir da maneira correta esse dinheiro. Essa SAF é um pouco diferente, porque é a SAF de um torcedor fanático, Sim. né? Sim. Só que está agindo muito de uma maneira passional. Precisa de um projeto um pouco mais elaborado, mais organizado. O Cruzeiro é um time desequilibrado, gente. É um time mal montado. O elenco parece um Frankenstein. A verdade é essa. É um elenco que não tem muito sentido. Vamos rodar agora as entrevistas de alguns dos principais nomes do Cruzeiro depois da terceira derrota consecutiva do time do Leonardo Jardim. Pode rodar.
Eu acho que estamos indo numa sequência difícil, né? Que sem vitórias. E isso também acaba impactando na confiança da equipe, dos jogadores. Não estamos conseguindo manter o nosso nível. A gente faz momentos bons de jogo, né? A gente consegue chegar bem, depois acabamos tomando gol e aí depois tem sempre correr atrás do placar, isso é muito complicado. Mas creio eu que precisamos nos unir, é um momento complicado. Precisamos estar junto, estar unido, estar confiante, trabalhar bastante para poder voltar às vitórias. E como recuperar essa confiança sem tempo para trabalhar? Eu acho que a gente teve 45 dias praticamente, né? E agora estamos tendo jogos atrás de jogos. Então eu acho que é nos jogos que a gente vai começar a se acertar, nos vídeos e alguns poucos treinos. E assim as vitórias vão vir e a confiança vai voltar. Acho que é uma questão de erros. Acho que nós todos temos que subir o erro, mas é só você olhar os gols. Erros infantil de posicionamento, de comunicação, no contexto geral. Olha, é só você pegar os gols assim, não eximo de tomar gol. Há gols que eu poderia ter defendido, mas também nós temos que olhar que, olha os gols, olha o primeiro gol, o cara estava sozinho no meio da área. Cansa também, né? A gente, Cássio, mas, olha o posicionamento, olha a origem quando a gente toma os gols. A gente tem que melhorar isso. A gente tem um time que é ofensivo, mas para nós melhorarmos, primeiro tem que parar de tomar gol. E pode ter certeza que o cara mais incomodado em tomar o gol, com certeza é eu. Todo jogo que a gente toma gol, que goleiro gosta de tomar gol. Mas a gente tem cometido uns erros fatais e que tem nos frustrado tomar gol, sair atrás, correr, o time ficou retrancado, até buscou empate, depois logo em seguida já tomou um gol. A gente tem cometido muitos erros que não pode acontecer. Obrigada. E como corrigir esses erros? Trabalho, treino. Tem que trabalhar, tem que ver vídeo, repetição, tem que ver o que está errado, falar o que está errado. É um time, você tem que ir contra um time. E eu acho que nós temos que melhorar nesse sentido, senão é difícil. Você perder em casa, o jogo que nós precisamos ganhar, agora ficou uma situação bem difícil que temos que ganhar as 4 partidas para buscar a classificação, mas tem que ver o que está errado e nós tentar melhorar. Não, antes de mais, sou super feliz, né, pelo nascimento do meu filho, graças a Deus. Acho que em relação ao jogo, né, ter ficado muitos jogos fora, é óbvio que eu queria dar meu contributo, estar junto também. Mas seja coisa mais importante, não que o futebol não seja importante, né, mas família em primeiro lugar. Agradecer também ao pessoal, Pedrinho, Pedro Júnior, pessoal que me deu autorização para que eu pudesse estar esse momento ao lado da minha família. Então foi muito importante isso para mim. Mas eu acho que em relação ao jogo hoje, acho que é um jogo um pouco mais dos mesmos, né? A gente precisa melhorar, né? A gente sabe disso, a gente sabe da responsabilidade que é representar essa camisa. A gente não pode... Eu sou o primeiro a me incluir, mesmo voltando hoje. Eu tenho que fazer melhor, a gente tem que fazer melhor. Não tem que ficar apontando culpados. O culpado é todo mundo, nós somos um grupo, a gente tem que assumir essa responsabilidade. Não adianta jogar só bem para frente, a gente tem que começar a defender bem, ajudar o Cássio lá atrás, ajudar o Fabrício, ajudar quem está na linha defensiva. Então, assim, acho que é como um todo, há alguns erros que a gente pode minimizar, mas temos que corrigir eles como coletivo, não podemos apontar o dedo. A gente sabe da responsabilidade que é jogar no Cruzeiro. Acho que a gente tem que começar a sentir a camisa de verdade, né? Especialmente todo mundo que tem entrado de início, os que entram também no segundo tempo, a gente tem que começar a ter mais garra para jogar nesse clube. Esse clube é muito grande, é gigante. A gente tem que começar a encarar essa responsabilidade de minimizar os nossos erros, porque acho que a gente tem que minimizar e a gente, quando minimizar, a gente pode conseguir nossos resultados positivos que a gente tanto deseja, a gente tem trabalhado em cima disso. Melhor das 3 entrevistas, ou melhor resposta de todas que a gente acabou de ouvir, para mim é do Cássio, falando da liberdade absurda dos jogadores adversários dentro da sua área. Galera, Cruzeiro cada dia pior. Entra jogo, sai jogo. Cruzeiro parece que não aprende com os erros. Jogadores continuam fazendo o corpo mole. E não vai pra frente, não. Do jeito que tá aí, não vai nem classificar. Não vai nem conseguir ficar em segundo, né? Os melhores segundos se classificam, né? Não vai nem conseguir ficar em segundo. Do jeito que tá aí, não. Tem que mudar muita coisa. Comentaristas estavam falando aí que os jogadores podem ter sentido um pouco das palavras aí, né? Que o Pedrinho falou na entrevista que ele deu lá no Tempo Esportes, né? Mas acho que não, os jogadores têm que mostrar serviço. Foi contratado para isso. Aí chega na hora do jogo e não faz nada. Vai ficar sentido. Porque o Pedrinho contratou errado. Que ele falou, né? Que contratou errado.
mostra que ele tá errado então, hein? Joga a bola. Mas não. Tem que fazer corpo mole e não jogar a bola. É isso que dá. Ainda perdemos o Matheus Henrique aí no jogo, que é um dos melhores, né? Da era Pedrinho aí. Trouxe ano passado. Já é a segunda contusão dele já. Esperar aí que ele volte logo. Tomara que não seja nada. Eu não vi ainda o que aconteceu, né? Qual a gravidade. Mas vamos torcer para ser algo leve aí, que ele volte rápido. E é isso, galera. Sei que vocês estão frustrados, mas já deixa aquele like para dar aquela moral. Se inscreva aí no canal. Compartilha com seus amigos. E ative o sininho para não perder nenhum vídeo. E é isso. Um abração para todo mundo. E até o próximo vídeo.